meus irmãos, paz do Senhor para todos. Por gentileza, livro do Êxodo, capítulo 23. Livro do Êxodo, capítulo 23, apenas o verso 14. Deus abençoe o ministério e todos os irmãos pela oportunidade de falar um pouco de Bíblia aqui onde eu congrego. Fico muito feliz. Êxodo 23, 14, que diz: 3 vezes no ano me celebrareis festas. Amém? Sente-se, por gentileza. Meus irmãos, o livro do Êxodo, que vai tratar e nos narrar sobre a peregrinação do povo de Deus no deserto, sobre a saída de onde estavam sendo escravizados no Egito. E esse livro que nos apresenta algumas partes cerimoniais e principalmente legislativa, os 10 mandamentos e a lei que Deus entrega, revela, descortina para o seu povo. O povo chamado povo de Deus não foi uma nação pelo qual Deus adota para si, mas o povo, Deus cria uma nação para ele, escolhe Abraão, e por meio de Abraão, Deus cria a sua nação, a nação de Israel, a chamada igreja no deserto. Em alguns pontos nós dividimos essa forma que Deus cria a sua nação, por escolher Abraão, por a sua descendência ser escravizada, pelo êxodo do seu povo sair do Egito, entrar em um deserto e peregrinar por esse deserto rumo à terra prometida. Assim, somos nós a igreja de Cristo. Saímos de um mundo de escravidão e entramos em um novo caminho, peregrinando rumo à terra conhecida. Já nesta saída do Egito, a próxima parada do povo de Deus foi para receber a lei, aonde Deus descortina, revela e mostra para o seu povo qual era a vontade de Deus para ele. Essa lei não foi criada em Êxodo 19, no monte que Moisés estava. A lei existia desde antes. Vemos que algumas pessoas, antes mesmo do cativeiro, sabiam o que era e o que não era pecado, como José. Como ele sabia o que era pecado e o que não era pecado, se a lei ainda não havia sido entregue para o seu povo? O Espírito que trabalhava dentro dessas pessoas. Mas em Êxodo 19, a lei foi descortinada, mostrada. Depois de entregue a lei, o povo vai para o deserto, aonde Deus vai cuidar do seu povo nos mínimos detalhes. No calor do deserto, eles tinham sombra, no frio da noite, uma coluna de fogo aquecia aquele povo. Eles não tinham fome, porque do céu descia maná.
codornizes que não têm uma estrutura para voar muito longe, mas o vento trazia para eles. E esses período de tempo que Israel, povo de Deus, fica peregrinando, foi o trabalho que Deus teve para tratar com eles. Deus não teve muito trabalho em tirar o povo do Egito. A questão é tirar o Egito de dentro do povo. Aí Deus precisa tratar com o povo por um deserto para retirar o Egito deles. E eles entender que o alimento do Egito saía do chão. E o alimento que Deus queria que eles se alimentassem viria do céu. Passando esse processo, eles tinham uma ordem e algumas santas convocações da parte de Deus, conforme o livro do Êxodo nos apresenta, Levítico e Deuteronômio. Algumas festas Deus ordenou para que o seu povo festejassem, comemorassem, para relembrar tudo o que Deus havia feito para o seu povo. O primeiro ponto desse povo é a saída do Egito, atravessar o mar. O importante e o interessante dessa narrativa é sobre o cordeiro que precisava ser morto e o sangue desse cordeiro passado nos umbrais da porta. O anjo da morte passava por cima e não mataria o primogênito. Ficou conhecido como a Páscoa, a primeira Páscoa. Esta é a primeira festa judaica entre as 7 festas que eles comemoram até hoje. Esta é a primeira, a tão conhecida Páscoa. Passar por cima. O anjo da morte passava e não mataria aquele que tinha o sangue nos umbrais da porta. A próxima parada do povo de Deus foi 50 dias após essa Páscoa. E no monte, Deus chama Moisés para conversar. E ali então, chegamos no livro do Êxodo, capítulo 19, aonde Deus vai entregar essa lei para o povo. Chega aqui a próxima festa, que é conhecida festas de peregrinação. 3 festas, entre as 7 festas judaicas, 3 festas são as festas de peregrinação. Primeira Páscoa e a segunda, 50 dias após, era a festa das semanas, ou festa do Pentecoste. 50 dias, Penta, comemoravam essa entrega, o recebimento da lei. E nesse recebimento da lei, é interessante ver que Deus fala para Moisés sobre o seu povo. 3 coisas muito importantes da gente guardar e lembrar sempre disso. O chamado do povo de Deus. Primeiro, em Êxodo 19, do verso 5 ao 6, ele chama propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Deus não tirou o povo do Egito para abandonar em um deserto. Não tirou o povo da escravidão para deixar um povo abandonado. Deus não te tirou do mundo para deixar você alguém abandonado, sem ninguém por si. Você não foi salvo para ficar abandonado. Você tem um dono, é Deus Todo-Poderoso. Você é propriedade exclusiva de Deus. Sabe por que o diabo não tem mais poder sobre a tua vida? Porque a gente tem um dono, e o dono é o dono de todas as coisas. Segundo, é o reino sacerdotal. O povo sai do Egito, tem um dono e é chamado como um reino sacerdotal. O trabalho do sacerdote era representar Deus para as pessoas.
Então o povo de Deus tinha esse trabalho, essa obrigação de representar Deus para as demais pessoas que eles encontravam nas peregrinações. Você não é somente um crente, você não é somente um membro de um banco de uma igreja, você representa Deus aonde você está. Na sua casa, você precisa estabelecer o reino sacerdotal. No seu trabalho, você não é simplesmente um funcionário, você é representante de Deus. O terceiro ponto é uma nação santa. A palavra santa, que é o kadosh ou kodesh, separado, cortado. Você tem um dono, você tem o reino sacerdotal na sua vida, e você precisa ser alguém separado do mundo, separado da vida pecaminosa. Aí então eles comemoram esta segunda festa de peregrinação, que é o Pentecoste. Depois do monte, eles vão viver os cuidados de Deus no deserto, e aonde Deus ordena para que eles comemorem a terceira festa de peregrinação, a chamada festa do tabernáculo, ou festa das cabanas. Até hoje, os judeus ainda festejam, comemoram essa festa. No dia desta festa, eles saem de suas casas, suas mansões, e vão viver em uma cabana simples, uma cabana muito fraca, porque nesse lugar simples e fraco, eles estão relembrando os cuidados de Deus no deserto. Precisava ser uma cabana leve, fraca, devido às convocações de Deus para levantar acampamento e prosseguir, andar, caminhar. Então, eles relembram esses cuidados de Deus na festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Isso era o Israel de Deus, a igreja no deserto. Mas sabemos que a igreja no deserto aponta para a igreja de Cristo no Novo Testamento. A igreja era a tipologia da igreja de Cristo que nós somos hoje. O que eles viviam, a gente vive ainda hoje de uma forma espiritual. Então, nós temos 3 festas que precisam estar envoltas na nossa vida. 3 festas que nós precisamos viver essas 3 festas. Comemorar, relembrar sobre essas 3 festas. Nós vivemos em um tempo onde muitos departamentos são apaixonados por congressos. A gente gosta de congresso, chama pregadorzão, gasta um dinheirão com pregador, manda fazer uniforme, acha tema, prepara a igreja, prepara telão, cadeiras no corredor, e é tudo tão bonito e tão gostoso. Mas tem gente que, se não tiver congresso, ele não é crente. A primeira coisa que pergunta é: quando é o congresso? Vive de congresso. Nada contra os congressos. São festas que a gente comemora o que a graça de Deus estabeleceu na nossa vida. Mas para você que gosta de congresso, de festa, eu vim trazer 3 festas para você comemorar todos os dias. Todas as manhãs, nós precisamos comemorar, relembrar e viver essas 3 festas de peregrinação. Por que festas de peregrinação? Ao comemorar essas festas, as pessoas não comemoravam em suas casas, elas saíam e peregrinavam para o templo em Jerusalém, para então festejar essas festas. E é do tabernáculo, fora das suas casas, essa peregrinação, nela foi escrito vários salmos, que é conhecido como salmos de peregrinação ou salmos de degraus. Eles iam louvando a Deus, cantando louvores a Deus para apresentar a sua festa, o seu sacrifício, o seu louvor a Deus. E a primeira festa de peregrinação que eles comemoram, e nós precisamos
entender e comemorar é a Páscoa. A Páscoa teve o seu significado passar por cima no cordeiro que foi morto e o seu sangue jogado nos umbrais da casa, livrando as pessoas, o primogênito da morte, do anjo da morte, que ia ceifar a sua vida. Nós precisamos, antes de tudo, antes de peregrinar rumo a uma terra prometida, é passar por esse processo desta festa de peregrinação chamado Páscoa. Sem a Páscoa, nós não iniciamos a nossa trajetória rumo à terra prometida. Sem o Cordeiro Pascual, a gente não vai peregrinar rumo ao céu. A gente foi alvo do sacrifício na cruz de Cristo, que foi o maior e verdadeiro sacrifício pascual. No Antigo Testamento, o cordeiro que era morto na Páscoa e nos outros sacrifícios, tinha o poder do seu sangue cobrir todos os pecados, mas o que é coberto ainda não é retirado o pecado. Mas essa questão de cobrir o pecado vai ter um fim quando chega no sacrifício verdadeiro, sacrifício perfeito. E quando essa maior de todas as Páscoas, ou a verdadeira Páscoa, vai acontecer, vai responder uma pergunta feita há muito tempo atrás por Isaac, quando Abraão vai sacrificar Isaac no templo, e ele pergunta: mas pai, a lenha está aí, o fogo está aqui, mas e o cordeiro aonde está? Essa pergunta não foi respondida diretamente para Isaac. Essa pergunta, quem respondeu ela foi João Batista, quando ele estava batizando algumas pessoas, e nesse batismo vai chegando Jesus para se batizar. Ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Isaac perguntou, João Batista respondeu. O interessante é que o sangue do Cordeiro, que é Cristo, não cobre pecado de ninguém, não esconde pecado de ninguém, não joga pecado de ninguém para baixo de um tapete, mas ele limpa, ele purifica, ele perdoa. Quem é alvo do sangue do Cordeiro, que é Cristo na cruz do Calvário, não deve nada, não tem pecado, o sangue é poderoso para perdoar. Aí então o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Nós precisamos passar por essa festa. Nós precisamos confessar os nossos pecados aos pés de Cristo. E o sangue dele ainda purifica pecado. O sangue de Jesus ainda é poderoso para perdoar pecado. E nessa cruz onde foi feito o maior de todos os sacrifícios, sacrifício perfeito, entre os brados que esse cordeiro deu na cruz, um deles foi: está consumado. A gente devia uma dívida impossível de se pagar. Depois da queda da humanidade, a gente tem e carregava essa dívida impossível da gente conseguir pagar. Aí vem Cristo e resolve pagar a conta para a gente. E nesse brado que ele diz, está consumado, dá a entender que quando ele diz está consumado, está acabado, acabou, parou, findou aqui. Mas o bom é que o texto não está escrito em português, está escrito no grego. E a palavra ali é tetelestai. Tetelestai era uma palavra usada pelos mercadores. Em uma compra muito alta entre os mercadores, essa conta corria o risco de alguém não pagar, ficar com pendências, com dívida.
Então, entre os mercadores, os compradores, a pessoa que adquiria um bem que era alto preço, quando ele pagava esse preço, no meio dos mercadores, ele dava um tapa na mesa, ficava de pé e gritava: Tetelestai, está pago. Você não deve mais nada para ninguém. Seus pecados foram pagos em uma cruz do Calvário. Foi pago porque o nosso valor é alto? Não. Porque os delitos eram altos. Quem merecia estar crucificado era eu e você. Quem era para passar pela humilhação na cruz do Calvário era eu e você. Cristo resolveu entregar a sua própria vida para pagar os nossos erros. A mensagem da cruz ainda é poderosa para a nossa vida. A mensagem da cruz ainda purifica. A mensagem da cruz ainda salva o pecador. A primeira festa, o sangue do Cordeiro é poderoso. O sangue de Cristo é poderoso e esse sangue, apóstolo Paulo fala em Colossenses, que a gente recebe a paz pelo sangue de Cristo. E quando o assunto é paz, a gente gosta disso, a gente gosta de paz. A nossa saudação como é? A paz do Senhor. Outros ministérios, paz Deus, graça e paz. Os jovens, paz mano. O preguiçoso, paz. Mas a gente gosta de paz. E a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. E pelo seu sangue, Ele nos dá a paz. Deixa eu ser profeta para a tua vida essa noite. Acalma esse coração. Na sua casa vai ter paz. No seu trabalho vai ter paz. Essa tempestade está se findando. Há um tempo de paz chegando na sua vida pelo poder do sangue do Cordeiro. Ele nos dá a sua paz. Eu falei aqui pregando no Congresso Geral da Wadaderbs, na história da igreja, em uma pequeno vilarejo no Rio de Janeiro, um casal macumbeiro e o seu filho pequeno ia brincar com um coleguinha do colégio e esse coleguinha era filho de crente. E naquele tempo eles ainda brincavam de cultinho, as crianças tinham esse hábito, brincavam de culto. E embaixo de uma árvore, elas brincando de cultinho, o filho do crente falou: "Oh, guarda isso. O sangue de Jesus tem poder, aprende isso." E ela fica com aquela frase na sua cabeça, volta para casa, o demônio sabendo o que poderia acontecer. Certa noite, essa criança estava dormindo e ela acorda desesperada e ela vê que um santo que estava no seu quarto estava se movendo rumo a ela e ela grita para seus pais levantam e nada estava acontecendo. Por 3 vezes isso aconteceu, e quando ele chegou perto do quarto pela 3ª vez, o demônio diz para ele: sacrifica essa criança, mata essa criança. Esse homem endemoniado pega álcool e joga em cima da cama dessa criança, e quando ele vai pegar uma vela para queimar essa criança, ela lembra daquele cultinho que estavam brincando, e a frase era: o sangue de Jesus tem poder. Quando ele foi queimar aquela criança, que era ordem do diabo, a criança levanta a sua mão e diz: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aquele homem fica paralisado e cai endemoniado no chão, e ela sai correndo gritando: o sangue de Jesus é poderoso. Aonde era o centro de macumba, é a igreja de Cristo, é uma igreja porque o sangue de Cristo é poderoso. O sangue de Cristo desfaz as macumbarias do diabo. O sangue de Cristo pega o trabalho que o diabo estava fazendo e ele reverte, e aonde tinha pecado, agora tem graça, tem fruto, tem Espírito Santo de Deus.
O sangue de Cristo é poderoso. O sangue de Cristo é poderoso. O sangue de Cristo é poderoso. Usa isso para a sua vida. Nada é mais poderoso do que o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. O sangue é poderoso. A segunda festa de peregrinação, Pentecoste. Pentecoste, eles comemoram a entrega da lei. A entrega da lei e o início da colheita. Esse Pentecoste, essa festa que eles receberam no monte, vai se repetir em Atos dos Apóstolos. 50 dias após a Páscoa, o Cordeiro Pascual é morto, mas emendado com a festa da Páscoa, entra também a festa dos pães asmos. Entre a Páscoa e o Pentecoste, era a festa dos pães asmos. Essa festa, segundo o livro o Manual Bíblico de Cultura Judaica, ele diz que nessa festa, o pai de família tinha 3 pães sem nada de fermento, que o fermento simboliza o pecado. Em uma sacola, esses pães em 3 compartimentos. E o pão que estava no meio era pegado e quebrado e dividido entre a família. A metade desse pão era guardado nesta sacola e escondido em algum lugar. Depois de um período, os filhos saíam e iam procurar aonde estava esse pão. Ao encontrar esse pão, eles tinham o direito de pedir algum presente. Mas o pai não dava o presente de imediato. Ele dava a promessa daquele presente. O pão do meio, que para os judeus simboliza Abraão, Isaque e Jacó, para nós simboliza o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse pão do meio, quando encontrado, receberiam a promessa desse presente. Cristo ressuscitado, quando alguém encontrou, eles receberam uma promessa. E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, eles não receberam novamente a lei, mas eles receberam um derramamento do Espírito Santo. Eles receberam os dons espirituais. Eles receberam a glossonália, que é a chamada língua estranha. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Quando eu vou receber isso? Quando eu passar pela Páscoa. Quando eu recebo o derramamento do Espírito Santo. Quando eu atravessar pela primeira festa de peregrinação. A lei, segundo Paulo, no livro dos Gálatas, ele diz que a lei serviu de aio. Aio é como um paidagogo. Paidagogo era um servo que pegava a criança, levava para a escola, ensinava e trazia a criança de volta. Protegia, ensinava. No Pentecoste, a gente recebeu um derramamento do Espírito Santo, que é como um paidagogo. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sozinho. Ele não abandona a sua igreja. O derramamento do Espírito Santo é uma realidade a ser vivida. Mas o interessante que o derramamento do Espírito Santo, a festa dos Pentecostes, era 50 dias após a Páscoa. O calendário começava na Páscoa. Aí surge, a partir dessa segunda festa, o chamado movimento pentecostal. Aí, se alguém te perguntar, o que é ser um pentecostal? O que é o Pentecoste? O que você responderia? Por que a gente é um crente pentecostal?
Porque a gente faz parte de uma igreja pentecostal? A resposta é: ser um crente pentecostal é aquele que crê, busca e vive a fé, a experiência de Atos capítulo número 2. Ser um crente pentecostal é acreditar que o mover do Espírito Santo não ficou em Atos dos Apóstolos. Viver todos os dias a festa do Pentecoste é todos os dias eu dizer para mim mesmo: Espírito Santo está comigo, Ele é poderoso para operar milagres. Mas tem gente que diz que o mover do Espírito Santo ficou em Atos. Aí diz: mas a profecia de Joel se cumpriu-se ali. Aí esquecem que Pedro, em sua pregação, em Atos 2:39, se não me engano, ele fala: esse derramamento é para vós, é para vossos filhos, é para vós que está longe em questão geográfica e tempo, e para todo aquele que foi chamado por Deus. Você que está me ouvindo, acredita que você foi chamado por Deus? Todos que estão aqui foram chamados por Deus? Então você está debaixo de uma promessa que é o derramamento do Espírito. Você está debaixo da promessa que é os dons espirituais para a igreja, os dons ministeriais para a igreja. Você está debaixo de uma promessa. Mas essa promessa só acontece depois da Páscoa. O Pentecoste só acontece depois da Páscoa. Sem Páscoa não tem Pentecoste. Sem cruz de Cristo não tem Espírito Santo. Tem igrejas por aí que estão pregando sobre dons espirituais, sobre a movimentação, sobre avivamento, e até fazem um certo barulho, fingindo ser um avivamento. Mas a cruz de Cristo não é mais pregada. Não tem Espírito derramado sem primeiro não ter cordeiro levantado. Cruz de Cristo fala de arrependimento. Cruz de Cristo fala de conversão. Cruz de Cristo fala de perdão dos pecados. Não há dons espirituais para ninguém sem primeiro passar pelo Calvário. Não há batismo com o Espírito Santo sem passar pelo Calvário. Não há pessoa cheia do Espírito Santo sem antes passar pelo arrependimento. Quer ser cheio do Espírito Santo, ser usado por Deus? Apresenta o seu arrependimento na cruz do Calvário. A mensagem da cruz é poderosa para derramar o Espírito Santo. A mensagem da cruz é poderosa. A mensagem da cruz faz avivamentos na igreja. A mensagem da cruz precisa ser voltada a pregar. A mensagem da cruz precisa voltar para os nossos púlpitos. A mensagem da cruz precisa voltar para a nossa vida. A mensagem da cruz precisa voltar. A mensagem da cruz. Fica de pé. A mensagem da cruz. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de volta. Um dos dias que eu não era crente, um dos dias que eu mais cheirei cocaína na vida. A noite toda, 5 horas da madrugada, eu passo por frente do ginásio onde estava tendo o congresso de missão. O Deja estava lá, alguns irmãos estavam lá, eu gritei. O Deja ainda falou: vai para casa, Raí. No outro dia,
me convidaram para ir nesse congresso. Eu fui. Se não me foge a memória, era no domingo. Quando eu me arrumava para ir para a igreja, eu falei consigo mesmo, em pensamento. Falei, ô Deus, se tu falar a frase que eu quero ouvir, eu vou me converter. A mensagem foi sobre a cruz do Calvário. Sangue e água. Sangue e água. No apelo, pastor Cláudio Gama olhou a direção que eu estava e falou, você saiu da sua casa como um criminoso, mas vai chegar no altar como um príncipe. A mesma frase que eu falei para Deus antes de sair de casa. Eu falei para minha mãe, mãe, eu quero me converter, mas eu não tinha forças para andar. A minha mãe pega no meu braço e começa a me levar, e eu sentia que alguns pesos estavam saindo do meu ombro, porque o sangue de Cristo estava tirando. Eu chego no altar e eu olho alguns amigos, entre eles o Elton e a Anne, chorando lá no lado do teclado, e eu sentia o sangue de Cristo me purificando. Eu passei pela Páscoa. Em outro congresso eu já estava começando a dar algumas palavras, mas eu pedi, Senhor, eu quero ir além, eu quero ter graça, eu quero falar em línguas estranhas. E me chamaram para o apelo para as línguas estranhas, para ser batizado. Eu chego no altar e algumas pessoas vinham me abraçar, inclusive o Carlos Melo, que Deus já levou para si, veio me abraçar. E eu tinha muito medo de inventar língua estranha. Eu tinha medo de eu começar a falar e não ser um verdadeiro batismo. Eu tinha essa sensibilidade, medo. E eu comecei só a falar, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. De repente não saiu mais glória a Deus e aleluia. Eu estava pulando batizado. O outro dia, segunda-feira, quando a minha mãe chega do trabalho à tarde, ela diz, meu filho, o culto acabou lá na igreja, mas continuou entre nós. Falei, por quê? Eu acordei 5 horas da manhã para ir trabalhar, você estava pulando na casa, falando em língua estranha. Deus ainda batiza, Deus ainda enche com o Espírito Santo, Deus ainda derrama dons espirituais, Deus ainda dá dons para a igreja. Nós somos uma igreja pentecostal de verdade. A terceira festa, vou deixar para outra hora. Tem alguém que está aqui que ainda não é evangélico, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e o sangue de Cristo quer te purificar, e quer te encher e colocar mais uma vez no caminho de peregrinação rumo ao céu. Alguém que está nos assistindo, você ouviu essa palavra e Deus falou ao seu coração. Nós queremos orar por você. Fecha o teu olho e vamos orar. Nessa oração, lembra que você está debaixo de uma promessa e é o derramamento do Espírito. Senhor Deus, nós estamos na sua casa. Labassarabacóbia, sobacóbia narabarrácia. Rabacalabassucorobacóbia, tocorocontucucoroba, sobiacóbia narabarrai. Para bendizer o teu nome, pois tu és santo. E nós acreditamos no poder da mensagem da cruz. E nós estamos nesse mundo de peregrinação rumo ao céu. Porque um dia o seu sangue nos purificou de todo o pecado. Porque um dia o seu sangue nos tirou de um charco de lodo e colocou um novo cântico na nossa boca.
E nós estamos aqui porque nós cremos e acreditamos e buscamos a doutrina de Atos dos Apóstolos, porque somos uma igreja pentecostal. E a sua igreja necessita desses dons espirituais. E eu acredito que o Senhor é poderoso e está derramando dons para crentes essa noite. Crentes vão voltar a ter dons espirituais. Crentes vão voltar a ser usados nessa nação, porque são o reino sacerdotal, porque são uma geração santa, porque são chamados por ti para ser o seu povo. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.